Né? A partir de agora, recebemos aqui no Sinal Aberto a Superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Saneago, Camila Roncato. Camila, bom dia, obrigada pelo contato, a disponibilidade de conversar conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de explicar um pouco dos trabalhos da Saneago para garantir água na estiagem. Camila, antes da gente detalhar um pouco mais essas ações que estão sendo realizadas pela companhia, qual que é o cenário, né, em relação a 2021? A gente está melhor ou pior, né, em 2022, nesse período de estiagem, do que no ano passado? Nós temos um monitoramento, né, dos mananciais de abastecimento desses 225 municípios. Então, hoje nós estamos num cenário bem melhor do que no ano passado. Então, assim, por exemplo, o Meia Ponte, nós estamos esse ano ainda com 6.500 litros por segundo no nível de alerta, né, segundo a classificação de criticidade. E no ano passado, a gente já estava no nível crítico 1 e quase entrando no nível crítico 2. Então, assim, a nossa maior referência, né, é o sistema de abastecimento Meia Ponte, e nós estamos num nível melhor do que no ano passado, isso também no interior do estado. Com esse cenário, né, digamos, um pouco mais confortável em relação a 2021, quais então são essas ações que estão sendo realizadas pela companhia? Nós temos ações de ordem operacional, que é principalmente redução de perdas, né? A nossa Saneago, ela é referência nacional. Nós temos a menor redução de perdas no estado. A Goiás é o estado com o menor índice de perdas na distribuição, com 27%, enquanto a média nacional é 40%. E Goiânia é a capital com o menor índice de perdas, que é 18,5%. Então, no âmbito assim, operacional, é feito um varejamento. Então, a gente usa um instrumento, uma vareta, que a gente consegue, tem algum Nós tivemos aqui vazamento que a gente não está vendo, né? Um vazamento não visível. A gente também tem instalação de válvulas redutoras de pressão, porque um dos grandes problemas que causa vazamento na rede é a variação da pressão, né? Durante o dia tem um maior consumo, então a pressão na rede é menor, mas durante a noite, como diminui o consumo, a pressão aumenta, e esse aumento de pressão causa vazamentos. Então a Saneago, ela instala válvulas redutoras de pressão e também uma válvula que é o sistema Day-Night, que justamente ele consegue fazer o equilíbrio da pressão durante o dia e durante a noite, né? Ele adequa gradualmente a pressão ideal para que não tenha novos vazamentos. Então, a gente tem esse trabalho intenso de redução de perdas. Quando a gente reduz perdas, a gente então tem mais água tratada para ser distribuída para a população. Além disso, estão sendo feitas diversas obras, e essas obras consistem principalmente em aumentar a reservação de água tratada. Então, a gente tem uma melhor resiliência no sistema de abastecimento, né? Porque a gente tem reservatórios interligados que conseguem contribuir na área de abrangência um do outro para poder distribuir água, então tem mais água disponível. Além disso, a gente tem a adutora do sistema Mauro Borges, que leva água para o sistema Meia Ponte, quando tem uma redução da vazão do Meia Ponte. Então, permite o transporte de 800 litros, né, da água do sistema da barragem para ser distribuído para os bairros que são atendidos pelo sistema Meia Ponte. Então, tem ações operacionais para redução de perdas, obras para a construção de novos reservatórios, novas adutoras de água tratada, e assim a gente tem uma maior flexibilidade no sistema e consegue atravessar o período de estiagem sem faltar água. Camila, e com a execução dessas obras, há também esse risco, né? Sempre quando a Saneago realiza uma obra, há ali interrupção por algum período no fornecimento de água. Já está prevista alguma interrupção aqui para Goiânia, região metropolitana? Sempre que tem alguma interrupção por manutenção ou por obra, a Saneago, ela avisa, né, a agência reguladora avisa a população, os bairros que serão afetados. Então, no momento,
né, não tem nenhuma previsão de interrupção no fornecimento de água. Mas sempre que for possível, em função de uma obra ou de alguma manutenção no sistema, a população ela é avisada. Em relação também às cidades que estão com a situação um pouco mais crítica nesse período de estiagem, há risco? Ano passado havia algumas cidades que estavam em um nível mais crítico. Tem algum risco de desabastecimento? Quais são as cidades que têm esse maior grau de preocupação por parte da Saneago? No ano passado, a gente teve uma maior criticidade nas cidades de São Luís, Montes Belos e Goianésia. Então, esse ano, o que a Saneago fez? A Saneago, ela, o ano passado, perfurou poços, tanto em São Luís quanto em Goianésia, então esses poços foram interligados, a gente já tem uma maior quantidade de água para ser distribuída, né? E a gente está com o nível dos mananciais mais alto esse ano também. A gente também trabalha com a conscientização da população e também dos produtores rurais, né? A gente faz um trabalho na bacia de abastecimento para que garanta o atendimento prioritário da população, né? O abastecimento público ele é prioritário, segundo a Lei das Águas. Então, a gente não espera que vai ter desabastecimento esse ano. Além disso, a gente também está construindo uma nova captação em São Luís de Montes Belos, que vai ter um incremento de 50 litros por segundo. E em Goianésia, além da interligação dos poços, a gente também está dando continuidade na captação do Rio do Peixe. Então, está sendo feita obras para concluir essa adutora de água bruta e a gente realmente espera que não falte água esse ano em nenhum sistema da Saneago, operado pela Saneago. Mas a gente depende, né, da consciência das pessoas do campo, da indústria, das pessoas em casa, para que a gente consiga atravessar esse longo período sem chuvas, sem nenhum desabastecimento. É importante também, né, para garantir então o abastecimento, o uso consciente de água, quais as ações da Saneago em relação também a esse trabalho, na verdade, de educação ambiental. Esse é um trabalho que ele ocorre o ano inteiro, né? Não é só durante o período de estiagem, mas a gente faz um trabalho principalmente com as escolas, né? A gente acredita que as crianças, os alunos, eles são excelentes multiplicadores de boas ações dentro de casa. Então, nós temos 18 núcleos de educação ambiental espalhados pelo estado e a gente trabalha com as escolas, né? Tem teatro do Banjo Sato, nós temos cartilhas informativas sobre como economizar água dentro de casa, né? Então, a gente consegue tomar banhos mais rápidos, reaproveitar a água, por exemplo, da máquina de lavar para lavar o quintal, para limpar o chão. Quando estiver lavando louça, deixa a torneira fechada, só liga na hora que for enxaguar. Então, são ações que a gente tem dentro de casa, que a gente consegue economizar bastante água, né, durante esse período de estiagem e também durante o ano todo. Você vai contribuir com o meio ambiente, né, com essa redução. Outro ponto importante também, Camila, é a gente informar em relação à denúncia, né? Pessoas que estão aí, né, vendo o vizinho, desperdiçando água, lavando calçada, né, com água, como encaminhar uma denúncia? Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente já tem uma lei, né, regulamentada que multa as pessoas que estiverem lavando calçada ou lavando carro durante o período de estiagem, e é a AMA que faz essa fiscalização, né, a Agência Municipal de Meio Ambiente. Então, o canal de denúncia para esse tipo de desperdício é para a AMA, aqui em Goiânia, né? E aí, os outros municípios também têm as suas leis municipais, né, os seus canais de comunicação para que a prefeitura faça essa fiscalização. E a Saneago também é sempre parceira, pode comunicar também para a Saneago. Outra coisa que dá para comunicar para a Saneago também é quando vê um vazamento. Sempre que você vê um vazamento, avise imediatamente nos canais da Saneago para que a gente diminua o tempo para fazer essa manutenção na rede. Então, a gente também vai evitar o desperdício de água tratada. Oi, Camila, bom dia. Rubens Salomão aqui. E voltando à questão da própria empresa, né, a questão da distribuição de água pela Saneago, qual é o índice estimado de desperdício, né? Todas as empresas têm essa apuração. E qual é a comparação da Saneago com outros estados do país?
O nosso índice de perdas do estado hoje ele está em 27%. Na média nacional é 40%. Então, o nosso estado ele é o que tem menor índice de perdas na distribuição. E Goiânia, nós estamos com índice de 18,5% de perdas, que é a menor perda dentre as capitais do país. Então, nós somos referência na questão de perdas, né? Tem outras companhias que vêm aqui na Saneago para entender como que é feito o nosso trabalho. Nós também damos palestra, né, em alguns eventos de saneamento, explicando também sobre o nosso trabalho de perdas. Então, é um trabalho que a Saneago tem um foco muito importante, né, para evitar o desperdício de água na distribuição. Pois é, e aí que trabalho que é feito? Assim, eu sei que você já citou aqui algumas das medidas, mas pode ser uma impressão só minha, assim, não sei de quem está nos assistindo aqui ou nos ouvindo. Claro, 40% é meio absurdo até, imagina, quase metade, né? 40% de perdas, e a gente fica pensando, então a água sai de um lugar, tem que ser levada até outra, né? Distribuída até um outro lugar, e aí tem 40% de perdas, né, de um total, né, de uma quantidade de água. E aí quando a gente pensa até em 18%, não parece pouca coisa, né? Eu entendo a comparação, entendo os números, mas falando para leigos aqui, como eu, para quem está nos ouvindo, onde é que essa perda acontece e que trabalho que é feito para diminuir isso, Camila? A perda ela acontece, por exemplo, às vezes tem sistemas mais antigos, né, que foram construídos com material que ele é mais sensível, né? Por exemplo, redes de CA, de cimento amianto. Então, tem alguns municípios que têm essas redes que elas têm mais fissuras. Então, a gente tem perda de água dessa forma. A gente também tem perda de água nos cavaletes, nos ramais, né, na conexão quando chega em casa. A gente tem também perdas de água de furtos, às vezes é perda comercial mesmo, pessoas que fazem ligações irregulares de água. Então, assim, o trabalho da O furto, essa Saneago ligação irregular é o fazer gato, né, Camila? É o varejamento, famoso gato que a gente principalmente. conhece para energia. Oi? Desculpa. É o gato. Esse É o furto, gato, essa exatamente. mudança é o Tem gato, gato de né? água também. Isso mesmo. Da mesma forma que tem o gato de energia, a gente Pois tem é, o você estava gato de explicando água. mais. E isso conta como perda para a gente, né? Porque a Isso, gente não isso. fatura, a gente não mede essa água no hidrômetro, então a gente tem a saída, o volume que saiu do reservatório, né, de água tratada e que a gente não está faturando, a gente não contabiliza ele nos hidrômetros. Então, tem essas questões de que precisa. O hidrômetro também, o próprio sistema de medição, ele vai perdendo a eficiência. Então, a gente faz a troca por hidrômetros volumétricos agora, para poder também ter uma precisão maior na medição. Então, existem perdas que são físicas e perdas que são aparentes, que por exemplo, a do gato, na verdade, tem gente consumindo, mas não está sendo medida pelo sistema, né? E também tem perdas pela sensibilidade do hidrômetro, que ela vai diminuindo com o tempo. Então, a gente tem esses tipos de perdas, tanto pelas redes antigas, quanto pela interligação, né? Às vezes tem esse vazamento. Então, o sistema de varetamento, por exemplo, com a haste de escuta, o funcionário da Saneago, ele coloca a vareta, né, no ouvido e coloca no sistema de distribuição da Saneago e ele escuta o vazamento. Então, quando ele identifica, ele abre ali, né, localmente faz uma obra de reparo e consegue, então, reduzir essa perda. Então, assim, 18,5% é uma perda referência, que é até melhor do que alguns países de primeiro mundo. E a gente continua buscando uma redução de perdas melhor ainda. A gente tem algumas cidades que o índice de perdas já chega a menos de 10%, que aí é referência, assim, comparado com o Japão, países, assim, de excelência, né, na gestão de distribuição de água. E países onde a água já é até um bem, ainda mais, claro, a gente sabe da importância da água para a gente, mas nós temos bastante, né? No Japão, a gestão da água é uma coisa bem complicada. Eles precisam perder pouco, porque não tem muita água potável por lá, né? Uma ilha
cheia de problemas, entre outros países também que precisam avançar nesse sentido. Eu entendi a base de comparação e fiquei te perguntando aqui como leigo mesmo, né? Porque a porcentagem não parece ser pouca coisa. Quando você pensa, tem uma quantidade aqui de 100 litros, 18 são perdidos, 18 litros não são pouca coisa, mas aí há todo um processo, né? Todos esses fatores que você explicou para a gente. Camila, obrigado pela entrevista. Tem uma última pergunta aqui. A gente tem falado sempre, inclusive com você, com o próprio presidente da Saneago, sobre essa perspectiva da crise hídrica para esse ano. A perspectiva é bastante positiva, desde que as pessoas reforcem, né, as suas medidas de economia de água. E qual que é a perspectiva para os outros anos, né, para esse futuro, médio, longo prazo, para a distribuição, para a chegada de água em Goiânia, na região metropolitana, em várias cidades do estado, né, como você já detalhou para a gente em outros momentos, que já tiveram desabastecimento de água. Aqui para a região metropolitana o caminho é fazer um reservatório, assim como temos lá do João Leite, também no Meia Ponte. Médio e longo prazo, para que a gente olha nesse sentido, Camila? Isso, a gente tem, por exemplo, para a região metropolitana de Goiânia e Anápolis, o estudo hidrológico finalizado, então que prevê barramentos, porque realmente a questão hídrica, ela não vai melhorar nos próximos anos, né? Então a gente tem que preparar através da infraestrutura tanto verde, então a gente trabalha na recuperação das bacias, infiltração da água da chuva. Além disso, a infraestrutura cinza, que é a construção dos reservatórios. Então, a gente tem a previsão de construir até 2050 pelo menos 2 reservatórios grandes na região metropolitana, né? Um deles que já está mais em andamento, os projetos do Caldas, né? No Ribeirão Caldas. E Anápolis também, a gente vai construir um reservatório no sistema Piancó, porque se a gente não tiver os reservatórios, não tem como fazer captação direta no rio, que vai ter água suficiente para abastecer a população. Então, a longo prazo, a Saneago ela já concluiu o estudo e prevê novos barramentos. E, além disso, estão sendo feitas a construção dos linhões, né? Linhões são adutoras que levam água de um sistema até outro. Por exemplo, a Aparecida de Goiânia tem diversos linhões, né, sendo construídos, alguns já concluídos também, que levam água lá da barragem do sistema Mauro Borges para abastecer a Aparecida. Então, também, o estudo hidrológico, ele prevê uma maior interligação entre os sistemas, né, da região metropolitana. Trindade vai estar interligado, vai receber água do sistema Meia Ponte, Aparecida recebe água do Mauro Borges, Goianira, então outras cidades da região metropolitana também vão ser abastecidas por esses sistemas de barramentos que a gente vai construir aí nos próximos 30 anos. É isso, né? Entendendo o caminho aqui no próximo passo, né? No caminho pertinho da gente, que é esse ano, mas para os próximos também, né? No médio e longo prazo, como é que fica a vida aqui, o abastecimento de água. Camila, muito obrigado pela entrevista aqui, pelo contato com a gente. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Superintendente de Recursos Hídricos da Saneago.